Programação para toda a família, diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite, minha gente. Diretamente dos estúdios da Cidade Ativa TV Online, sob o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as suas dúvidas jurídicas, as suas questões familiares, financeiras, muitas vezes criminais, trabalhistas, enfim. Esclarecemos as suas dúvidas jurídicas diretamente por este programa, ou seja, ao vivo e imediatamente. Para que isso aconteça, basta que você, utilizando o meio digital que você estiver utilizando para assistir o nosso programa, escreva a sua dúvida, tá certo? Mas escreve mesmo, sem vergonha de fazer sua questão, porque eu tenho certeza que sempre, quando a gente manifesta uma dúvida jurídica, na frente de outras pessoas, parentes, é muito comum, parentes, amigos, vizinhos, darem pitaco. E a maioria, como não sabe a resposta, fala, não, isso aí não vai dar em nada, não vai atrás disso não, que você vai perder tempo e dinheiro. A justiça não presta, a justiça não vai resolver, não tem jeito, vai gastar dinheiro à toa com o advogado, muito bem. Primeiro, que eu insisto em que você escreva a sua pergunta e envie aqui ao vivo, para que a gente tente dar a solução para essa questão na mesma hora. Segundo, que caso você não saiba, e só para calar a boca desse vizinho, ou desse conhecido, ou desse parente, que gosta de meter o bedelho onde não é chamado, todo o cidadão brasileiro tem direito a ter um advogado de forma gratuita. Para que isso aconteça, procure o fórum do teu município. Procure o fórum da onde você mora. Procure o fórum, fala que você precisa de um advogado, que você tem uma questão jurídica e que você não pode pagar um advogado. O fórum certamente vai te indicar um defensor público. Seja ele funcionário do Estado, seja ele um advogado, porque, por exemplo, aqui em São Paulo e Brasil inteiro está nos assistindo, até algumas pessoas fora do país nos assistem, com muito orgulho da nossa parte, mas enfim, aqui no estado de São Paulo, em cada município há uma subsede da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem convênio com o governo do estado. Então, assim, o fórum, se não tiver um advogado lá para te atender, muitas vezes o caso é simples, então vai para o centro de conciliação, o juizado de conciliação, que é o famoso Sejusc, aqui de São Paulo, e muitos dos casos, por exemplo, de família, são solucionados por lá. Casos pequenos também, como Eletropaulo desligou minha conta e eu paguei a conta, desligou minha conta e não pode desligar minha conta, a Sabesp cortou a minha água, como é que pode, tá? Ou então, assim, eu já paguei o meu celular, a empresa está me cobrando de novo, não reconheceu o pagamento, enfim, essas questões menores, pequenas, pode resolver diretamente no juizado de pequenas causas, sem sequer precisar de advogado. No juizado de pequenas causas, os funcionários tomam o teu depoimento, colhem o teu depoimento, faz cópia dos documentos que você levou para sustentar a tua história, né, o teu problema, e já imediatamente notifica ou intima para comparecer ou para se explicar a empresa ou a pessoa que esteja te devendo ou que fez alguma coisa contra você. Caso não haja acordo entre as partes, a próprio juizado de pequenas causas transforma aquele teu relatório, aquele teu depoimento, em ação contra o fulano.
Entenderam? Então, assim, não fiquem engasgados, não fiquem com medo ou com vergonha de mandar suas dúvidas, porque alguém disse que não era importante. Toda a questão jurídica, para você, para os outros não. Mas quem tem uma dúvida jurídica, eu aposto que esteja sofrendo. Eu aposto que a questão jurídica é sempre uma questão que em geral, tira o sono das pessoas e diminui muito a qualidade de vida dessa pessoa eternamente em dúvida. Principalmente nas questões familiares, questões de herança. Alguém disse que eu não tenho direito, eu não sei se eu tenho ou não, e aí fica discutindo, fica falando para todo mundo, eu não tenho direito, vai ver, tem. Se você é parente, tem direito. Se você é filho, viúva, esposa, né? Ligada a alguém que morreu, filha, neta, deve ter direito à herança, né? Filho é um herdeiro necessário, sem que o herdeiro receba uma parte da herança, o inventário não anda, ele não termina, porque é necessário, né, dividir de forma equânime, ou seja, igualitária entre todos os herdeiros, né? Se você é neta e a mãe não está viva, tem direito também, entendeu? É por aí. É dessa forma, então não fique em dúvida não. Manda a tua dúvida para cá que a gente esclarece ou procura o fórum do teu município. Tá certo? Muito bem, como é tradição nesse programa, minha gente, e eu inicio o programa, olha lá, Caleb Montes, boa noite, doutor Paulo. Ótima programação, parabéns, obrigado, Caleb. Obrigado por estar nos assistindo, obrigado por fazer nossa... Camila Souza, sempre uma ótima programação, doutor Paulo, falando a respeito do direito cidadão. Beijo, Tapicirica da Serra. Obrigado, Camila. Bom te ver por aqui, viu? E você também, caso queira esclarecer uma pergunta e não queira fazê-la no ar, pode entrar em contato com a gente diretamente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né, pelo telefone 989512198 ou Instagram Paulo Bonadies, @Paulo Bonadies, tá certo? Muito bem, eu sempre começo o programa esclarecendo algumas dúvidas que ficaram para trás. Mas como eu tive alguns problemas de ordem pessoal e não pude vir a semana passada, só cheguei hoje aqui no estúdio e não vi nenhuma questão que ficou para trás, ou seja, há 15 dias atrás, se tiver ficado alguma questão, eu não tomei conhecimento ainda, não deu tempo do estúdio me passar, tá certo? Então eu queria comentar, entrar no assunto com vocês, que é um tema, é um assunto bastante tormentoso na justiça brasileira. É a respeito de ressarcimento de danos, principalmente quando envolve a vida de uma pessoa. Eu vou citar 3 exemplos, 3. E todos esses exemplos relacionados a acidente de trânsito, né? O mais antigo deles é aquele garoto que bêbado, né? Que estava num restaurante, bebeu, aí foi para uma casa de pôquer, jogar pôquer, bebeu mais ainda. Os vídeos da rua mostram a namorada dele se recusando a entrar no mesmo carro que ele, porque ele estava bêbado. Aí o amigo dele, tipo, para protegê-lo, falou, não, então tá bom, eu vou com você. Então foram as 2 meninas num carro e os 2 garotos no outro carro. Ele estava com um Porsche, se não me falha a memória, tinha tomado todas, pegou uma avenida, acelerou muito além da velocidade normal e bateu num carro de aplicativo
na traseira de um carro aplicativo, segundo a reportagem, a mais de 130 km por hora, causando a morte do motorista do aplicativo. O outro caso, um pouco mais recente do que esse, é quase a mesma coisa, de modo bastante diferente, porque houve aí aparentemente houve um dolo específico. O que é o dolo específico? A vontade de causar, dolo é a vontade de causar algum dano, algum crime. Neste caso, é um fulano que tinha bebido, mas não muito, não estava totalmente de porre, também num Porsche, se não me falha a memória, é amarelo. Negócio bem escandaloso esse carro aí. Mas ele estava com a namorada, saiu de casa ou do trabalho, pouco importa. E num semáforo ou num congestionamento qualquer, essa moto teria passado, né, entre dois carros, tendo arranhado o carro dele. E houve uma discussão, ele xingou o motoqueiro xingou ele. E papo vai, papo vem, o trânsito liberou, a moto saiu rasgando entre os dois carros. Saiu primeiro e ele foi atrás, acelerou bastante, foi atrás. E num determinado cruzamento ele viu o piloto da moto e propositadamente ele vira o carro dele e vai para cima da moto. Acabou causando a morte desse motociclista. E o último caso, mais recente ainda, ocorreu neste final de semana, não é? Onde as câmeras flagraram um fulano com um carro branco, bêbado, que atropelou dois garotos de 14 ou 15, não, de 15 anos. Dois amigos que moravam na mesma rua, que estudavam na mesma escola, dois amigos parece que inseparáveis, né? Isto foi acho que no sábado ou no domingo, eu não sei direito, e os dois morreram. E a câmera mostra o cara parando o carro, olhando para o lado, vendo aí a situação dos dois meninos já mortos no chão e bêbado. Enfim, esse fulano foi preso em flagrante, admitiu que tinha bebido e já foi solto, né? O fulano do Porsche que matou o motoqueiro teve a prisão decretada, mas ainda não se apresentou, não se entregou. E o menino do Porsche teve aí uma série de confusão, porque parece que a mãe, a PM liberou, não disse que ele estava alcoolizado. A mãe tirou o garoto, o motorista, do local, dizendo que ia levar ele para o hospital porque ele não estava bem. Mentira, não levou para lugar nenhum, levou para cá, fugiu. Deve ter dado bastante café forte para o garoto, para passar a bebedeira dele. E deixou, inclusive, o amigo dele, bastante ferido dentro do carro. O amigo dele precisou fazer uma cirurgia de risco. Não sei se vai ter sequela ou não, mas enfim, nessa base. Ele prestou depoimento, saiu do flagrante, prestou depoimento, continuou solto, veiculou na mídia social, a imprensa chegou a veicular, que ele pagou todas as despesas com o enterro do motorista de aplicativo e tentou fazer um acordo financeiro com a família. Só que depois disso, o Ministério Público pediu a prisão dele e ele foi preso. Até terminar o inquérito, tá? Foi preso preventivamente. Não tem informação, né? Não tem informações se ele continua ou não preso. Mas então, enfim, são 3 casos bem distintos e todos envolvendo o trânsito. Muito bem. E a questão é, Paulo, mas por que você está falando sobre isso? O
Que prosa ruim, né? Falar de morte, de acidente, de trânsito, né? De bebedeira, né? Volante e tal. Mas não. O que eu queria discutir com você é que, do ponto de vista jurídico, como calcular que tipo de ação que cabe, como calcular a indenização que a família daquele que morreu tem direito, não é? É isso que eu queria discutir com você. E o caso, e esse tema jurídico, na verdade, aqui no Brasil é bastante espinhoso e curioso e muitas vezes altamente eficaz e, noutras vezes, altamente aviltante até. Chega a ser desonroso o que a justiça faz. Vamos lá. Quando acontece um negócio desse, você fala, vai entrar com processo criminal. Não precisa, gente. Processo criminal, se não for crime contra a honra, ninguém precisa ir na delegacia pedir para o fulano ser processado criminalmente. Entendeu? Um crime de atropelamento e fuga ou de batida de carro dirigindo bêbado é um crime grave, de lesão corporal, de homicídio. Como houve morte, houve homicídio. Se o homicídio foi culposo, ou seja, sem intenção de matar, ou se foi doloso, é um outro problema. O que se fala muito, e vocês ouvem muito isso na TV, é que normalmente, num caso desse, a polícia coloca lá homicídio com dolo eventual. O que significa dolo eventual? Dolo eventual, na verdade, é a responsabilidade que a pessoa assume, ou seja, o risco de ocasionar um acidente e, eventualmente, danos físicos ou a morte, ou mesmo a morte, é muito grande. É calculado. É uma coisa que você bebeu, vai dirigir, você sabe que está fazendo errado e sabe que você não vai estar em condições ideais para o volante, não é? Vai estar meio sonolento, os reflexos vão estar retardados, não é? Demora para ter uma reação e, em geral, quem bebe muito à noite tem uma certa fotofobia, se vier um farol do outro lado já fica meio cegueta, enfim. Isso é o aspecto criminal, deixa para lá, não vamos discutir isso. Eu quero me ater ao aspecto civil dos casos. Primeira questão, são 2 tipos de indenização que você tem para cada um desses casos, né? Primeira coisa é o dano material. Dano material é assim, o que perdeu, né? Então, por exemplo, no caso do carro de aplicativo, qual foi o dano material que a família experimentou? A família experimentou a perda total do veículo que estava sendo usado pelo motorista de aplicativo, a perda do salário que ele recebe mensalmente, né? Eventualmente alguma remuneração extra tal que ele tenha no aplicativo, enfim, né? E também as despesas com o enterro, velório e enterro, caixão, essas coisas, que, se vocês não sabem, custa bastante dinheiro, viu, gente? Principalmente na Prefeitura de São Paulo. Esse negócio de, pobre é enterrado, prefeitura enterra, tal, enterra. Mas se você não quiser um caixão de papelão e quiser enterrar ele num lugar específico, saber onde o teu parente está sendo enterrado vai estar para o resto da vida, ou para o resto da sua vida, para você poder visitar, vai pagar caro. Caixão é caro, velório é caro, flor é caro, enfim, é tudo caro. Então, assim, tem despesa. São as despesas, são os custos, os danos materiais que a família experimentou. No caso da moto, o valor da moto, o enterro, o rendimento
mensal e pessoal daquele motociclista, né? E no outro caso, dos meninos, dano material, o que a gente pode falar? 2 garotos, 15 anos, teve um dano material imediato? Teve. É o valor dos 2 enterros, né? Tudo bem. Isso é o dano material, que é fácil de entender. É o que a gente chama de indenização. Indenização, para que você guarde e não esqueça mais, indenização judicial compreende aquilo que você, não só aquilo que você perdeu, mas aquilo também que você deixou de ganhar. Isto tem o nome de indenização material, tá certo? Que é oriunda da responsabilidade civil. Um outro tipo de indenização que tem a ver também com a responsabilidade civil e que é consequência direta do ato ilícito. O que eu chamo de ato ilícito? Dirigir bêbado, provocar um acidente que causou a morte, né, do senhor do aplicativo, do motociclista e dos 2 garotos. Muito bem. Primeiro vamos falar de dano moral. Ah, não, mas... Tá. O que eu posso pedir de dano moral? A pergunta que vem à cabeça é: quanto vale uma vida? Ou, de forma mais prática, será que a gente pode calcular quanto custa uma vida? Qual o preço de uma vida? E uma dúvida também que muita gente tem, tá, mas a vida era dele, não da família. Por que a família tem que ser indenizada? Então vamos lá. A partir dessas todas as dúvidas, vamos analisar caso a caso, não é? Muito bem. O fulano, né, a vítima, que era motorista de aplicativo. O que a família pode pedir a título de indenização dano moral? Dano moral, minha gente, tem um certo cunho sancionatório, ou seja, tem uma natureza jurídica de tal forma que ela funciona também como uma sanção, como uma pena educativa, ou seja, para o fulano que causou o ato ilícito, nunca mais fazer isso na vida. Temos recado aqui do Roberto Ferreira. Para quem não sabe, minha gente, é meu patrão, é quem paga meu salário aqui. Boa noite, doutor apresentador, doutor Paulo Bonadies, tem uma ótima programação. Muito obrigado. É sinal que ele nos assiste, seja porque gosta do que está vendo, seja porque para depois criticar, né? O Bruno De Lúcio também é um dos grandes expoentes, se não o maior expoente, não é, da Cidade Ativa TV Online. É o nosso apresentador do jornal da TV Cidade Ativa, da TV Online. Não é? É um cara que, graças a Deus, a Globo não descobriu, porque senão a gente ficaria sem ele. Boa noite, doutor Paulo. As noites de quarta com muitas informações. Abraço. Outro abraço para você, Bruno. Então vamos lá. Lúcia Muso. Boa noite, doutor Paulo. Muito bom ouvir suas orientações. E nós temos que saber. Abraço a todos. Muito obrigado, Lúcia. Bom te ver por aqui, viu? Henrique Dias. Boa noite, doutor. Sempre assisto sua programação. Obrigado, Henrique. Que bom que você assiste. Stephanie Pereira. Boa noite. Aqui em Porto, divulgando o senhor doutor Paulo Bonadies. Obrigado, Stephanie. Obrigado. Débora Costa, sempre uma ótima programação na Cidade Ativa Online. TV Online, beijos de Embu das Artes. Obrigado, Débora. Bom que você esteja por aqui. Vicky. Olá, doutor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Vicky. Bom te ver por aqui também, diretamente do Chile. Muito bem. Aliás, para a Stephanie, um recado. O meu filho mais novo, João, desde 15 dias atrás, passou a morar em Portugal. Ele e a mãe foram viver em Portugal, ambos têm cidadania portuguesa, são cidadãos portugueses, estão morando na cidade de Tamar,
que eu pesquisei no YouTube, é conhecida como a Cidade dos Templários, achei muito bonita. Então, Stephanie, se você for passar por lá, me dá um toque para você conhecer meu filho, tá bom? Um abraço. Mas voltando ao nosso assunto meio espinhoso, não é? Muito bem. Eu estava falando, a indenização de cunho moral, ela tem essa natureza, ou seja, ela serve não só para punir, como também para educar. Mas é uma punição educativa. Lembra aquela velha cena, né, que aparecia em novela ou em filmes antigos, né, da professora mandando o aluno ajoelhar no milho, né, no canto da sala, ou então ficar sentado no canto da sala com um chapéu com duas orelhas de burro. Desculpem, lembram-se disso? Muito bem. Por quê? Para educar, né? Tem muito pai que dá uma palmada no filho dizendo que é para educar. Enfim, mesma coisa o dano moral. Agora, o que você vai pedir dano moral para um fulano, novo ainda, que tem uma família riquíssima, que é industrial, que anda de Porsche bêbado, né? O Porsche é um carro que custa o quê? R$1 milhão, R$1 milhão e pouco de reais. O que essa família pode pedir a título de indenização moral, né, para esse dono de Porsche? Primeira coisa, tendo em vista que ele tem muito dinheiro, primeiro é assim, para a indenização, para a subsistência da família, é só ligar para o aplicativo, ou 99 ou Uber, e perguntar qual era o rendimento desse fulano que morreu. Então, assim, meu pai ou meu marido trabalhava lá e ganhava por mês, sei lá, 5 mil, né? E ele tinha 40 e poucos anos. Provavelmente, caso não mudasse de profissão, permaneceria como motorista de carro de aplicativo por mais o quê? Por mais 20 anos? Provavelmente. Sim. Então, eu quero o salário dele integral, 4 mil, 5 mil reais, todo mês na minha conta, nos próximos 20 anos. Isso é uma indenização para a subsistência da família. Vamos dar o dano moral. Como é que eu iria educar o fulano? Eu tenho uma ideia. O valor do Porsche do garoto. O valor do carro dele, R$1 milhão. A questão do motociclista, a mesma coisa, porque o cara também estava com Porsche. A questão do fulano que atropelou os 2 garotos, a coisa é mais complicada, é mais embaixo. Primeiro que assim, um dos garotos, diz a reportagem, estava há uma semana de ir morar na Inglaterra, ele ia estudar na Inglaterra. Provavelmente ia fazer um intercâmbio, né? Estudar lá na Irlanda ou tal, não sei o quê. E claro, um cara que faz intercâmbio provavelmente já ia conseguir, talvez, estudar por lá. A notícia, aliás, era essa, que ele iria estudar na Inglaterra. Então, iria se formar na Europa. Iria ter uma profissão, um diploma europeu, né, se permanecesse lá, e voltaria para o Brasil como um funcionário ou um profissional altamente gabaritado, afinal tem diploma estrangeiro. E brasileiro, eu acho que diploma estrangeiro é sempre melhor que o dele, né? Então, normalmente esse pessoal que vem da Europa com diploma qualquer tem emprego, com certeza, o emprego já praticamente garantido. Então tá, como calcular a indenização desse garoto? Né? O cara que matou, que atropelou, bêbado, tinha um carro simples, um carro não é popular, não lembro, mas é um carro muito simples, nada que chamasse atenção. E também não era nenhum carro novo do ano. Então assim, como calcular? Né? Fica difícil.
Ah, eu quero 50 mil, mas escuta, minha senhora. Teu filho, a vida do teu filho vale 50 mil? Como é que é isso? Entendeu? Isso é um detalhe. Um outro detalhe, que é muito escroto no nosso país, é que aqui no país você não pode pedir o que quer de indenização moral. Porque o juiz é que vai fixar. Se eu pedir 1 milhão e o juiz der 100 mil, porque ele pode achar que 1 milhão para a família daquele motorista de aplicativo é muito. Olha só. Juiz aqui no Brasil pode pensar dessa forma. Tanto pode pensar dessa forma, minha gente, que ele vai dizer assim, não só é muito, como a família está tentando enriquecer, né? Sem causa. Enriquecimento sem causa. Ou, palavrão, locupletar-se com dinheiro alheio, ou seja, enriquecimento sem causa. Vamos lá. Enriquecimento sem causa. Qual é a causa? A morte do meu marido ou do meu pai. Então nós temos uma causa. Mas por que enriquecimento? Quem é um juiz de direito, que muitas vezes é um garoto? No meu município tem um juiz que tem, no máximo, 30 anos. Uma juíza que não tem 30 anos. Que experiência de vida eles têm? Como é que eles têm idade, vida, traquejo de vida, cintura o suficiente para dizer se é muito ou se é pouco? Não tem. Eles seguem o que a lei fala, o que a jurisprudência do nosso país fala. Gente, eu já vi ações onde fulano perdeu um voo de férias, teve a bagagem extraviada, teve que comprar roupa lá fora, pediu a título de, além, né, primeiro que nesse caso da mala perdida, se ele disser que tinha alguma coisa valiosa dentro da mala, ele tem que provar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Não, minhas roupas custavam X, porque eu tinha roupa de marca. Tem que provar. Então o que acontece? Padronizou-se, né? As companhias de aviação no mundo inteiro padronizaram um determinado valor para uma mala perdida, seja ela grande, pequena, ou média, enfim. Esse é o primeiro ponto, né? Então eu já vi assim um cara falando, não, mas poxa, eu fui para a Europa, perdi voo, perdi um dia de hotel, eu ia ficar 10 dias, uma tão sonhada viagem para a Europa, ia ficar 10 dias, acabei ficando 8 por causa de atraso no voo. Eu quero uma indenização de 10 mil reais. E o juiz disse que não teve dano moral. Um atraso de voo, gente. Não sei se vocês já passaram, eu já passei isso. Eu já passei por isso. Em determinado momento, verãozão, com a família, entrei num avião. Eu, minha mulher, meu filho, na época, para viajar para o Nordeste. Voo marcado às 8h30. Mandaram a gente entrar no avião 8h15. Entramos no avião 8h15. Era 10h30 da manhã, a gente estava dentro do avião. E o avião parado não tem ar-condicionado, porque o ar-condicionado do avião é ele só voando. É o ar-fio que ele filtra e entra voando. E nós ficamos ali naquele forno. E houve um super atraso no voo. Isso dentro do avião. Tem gente, e todo mundo já ouviu falar, ou já viu reportagem, que chega no aeroporto para sair no voo das 7 horas da manhã e passa o dia no aeroporto. Por atraso, por culpa da companhia, por não sei o que do avião, porque deu overbook, porque isso, porque aquilo, passa o dia no aeroporto. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma.
Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! A VR Soldagem Industrial oferece serviços como estruturas metálicas, coberturas, portões, grades e reformas. Garante materiais de qualidade e instalação correta, planejamento e cumprimento no prazo determinado. Estruturas e acabamentos bem executados aumentam a valorização do imóvel. Saber que a obra foi feita por profissionais qualificados transmite confiança e elimina preocupações futuras. VR Soldagem Industrial. CNH suspensa ou cassada. Regularize e volte a dirigir. Assessoria Capão tem serviços como multas, transferência, laudo de vistoria, primeira habilitação, adição de categoria, reciclagem, recursos de multa, renovação CNH vencida, exames médicos. Assessoria Capão 11 94790 7071. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso não. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's a walk to the preacher. Let me say I do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo.
nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar... Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.